Gente, função afim, acontecem muitos problemas envolvendo função afim. Uma coisa que vocês têm que ter segurança é o seguinte, vou colocar uma função afim aqui, tá? A função afim é f de x é igual a ax mais b. Gente, vocês lembram que a função afim, o a não pode ser zero e o b também não pode ser zero. Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que esse a é a parte variável. Variável é a parte que depende de x. E o b é a parte que não varia. Por quê? Porque não depende de x. Então são vários problemas que você pode montar com uma parte que varia e uma parte que não varia. Tem dois problemas clássicos que eu vou falar oralmente para vocês. Um exemplo básico é aquele do táxi. Eu tenho um táxi, tá? Que cobra para mim a bandeirada. O que é a bandeirada? Quando você entra no táxi, quando ele liga aquele medidor dele, e tem lá o valor da bandeirada, ou seja, já começa a contar a partir daquele valor. Então, por exemplo, coloquei uma bandeirada aqui, ó. A bandeirada de R$3. Acho que hoje é R$3,30 aqui em Belo Horizonte, tá? Mas vou colocar R$3 a bandeirada. Nós temos aqui o valor por quilômetro. Que eu não sei te falar de cor aqui, qual que é o valor por quilômetro, mas eu vou colocar um valor para o exercício aqui. R$2 por quilômetro. Então nós temos dois dados no problema. A parte que varia e a parte que não varia. O que não varia? É a bandeirada. Tá? Então a minha bandeirada vai ser o B. O que varia, que depende do quilômetro rodado? É o A, que é a parte variável. Então a gente consegue montar uma função do primeiro grau, uma função afim, onde f de x é igual a o A, que é 2x mais 3. Portanto, essa é a minha função que me dá o custo da corrida de táxi. Por exemplo, se eu entrei no táxi e andei 2 km, o x vai ser o quilômetro rodado. Então, eu tenho o f de 2, ou seja, quanto que eu vou pagar quando eu rodar 2 km. Né? Então, vamos supor que eu pagaria 2 vezes 2, 4, mais 3, R$7, tá certo? Então, esses problemas são muito comuns. Quer um outro problema muito comum também? É o que envolve custo. Numa empresa, gente, a gente tem geralmente um custo fixo e um custo variável. O que é o custo fixo? Por exemplo, eu aluguei um galpão para eu produzir algumas peças, né? Um determinado produto. Aquele galpão que eu aluguei, que eu fiz um aluguel daquele galpão, independente de eu produzir uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças, quantas peças forem, o custo do aluguel é o mesmo, então ele não varia, dependendo de quantas peças eu faço. Mas, por exemplo, a matéria-prima que eu tenho que comprar para fazer aquele produto, quanto mais produtos eu for fazer, mais eu gasto com matéria-prima. Então é um custo que vai variando de acordo com a quantidade de produtos produzidos. Então, por exemplo, eu vou pôr um exemplo aqui, então o meu custo total de produção, tá? É o meu custo variável mais meu custo fixo. Então, o meu custo total de uma produção, por exemplo, é o que eu tenho que gastar de variável com fixo. Gente, vamos supor que eu tenho um custo por unidade produzida, custo variável por unidade. O custo por unidade, aqui ó, vamos pôr um exemplo, custo por unidade produzida. Vamos supor que eu tenho um custo por unidade, sei lá, de R$10. Então, R$10 é meu custo variável por cada unidade produzida. E eu tenho um custo fixo que não vai mudar independente de eu produzir peça ou não, vamos supor de uns R$3.000. Então, gente, o que é a parte variável? Ora, a parte variável é o A.
O que é a parte fixa? É o B, que não depende de X. Então eu tenho que meu custo total vai ser igual ao A, que é 10, vezes a quantidade de produtos, mais 3.000. Ou seja, eu tenho R$10 de custo por produto, mais 3.000 fixos, independente de eu produzir ou não. Então, se eu produzir 0 produtos, X vale 0, 10 vezes 0 dá 0, meu custo continua sendo 3.000. Agora, se eu produzir um produto, 10 vezes 1, 10 mais 3.000, vou gastar 3.010. Ok, gente? Então, é muito comum, ok?